Oi, eu sou o Zé e hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Amityville do Jay Anson. Em 1974, na cidade de Amityville, mais precisamente no número 112 da Ocean Avenue, houve uma chacina em novembro. Nessa casa antiga de estilo colonial holandesa morava uma família composta pelos pais e 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. E o irmão mais velho, de 23 anos, assassinou toda a família com espingarda. Depois disso, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Mas no julgamento, ele alegou que há um bom tempo ele escutava vozes e que a casa tinha uma espécie de energia que influenciou ele a matar todos os parentes. A casa foi posta à venda e comprada um tempo depois, no outro ano, por um casal chamado os Lutz. O pai George, a mãe Kathleen e 3 filhos pequenos, 2 meninos e uma menina. E o interessante da história é que esse casal permaneceu na casa apenas por 28 dias. Ao 28º dia eles saíram correndo dizendo que a casa tinha uma força estranha que estava também influenciando eles, assim como influenciou o Ronald. E esse caso foi um estrondo nos Estados Unidos. Os Lutz deram entrevistas em vários lugares dizendo que a casa é amaldiçoada. E aí foi quando Jay Anson, que é o autor do livro, ele resolveu, junto com o relato da família e com o padre que atendeu a família na casa, construir esse livro, que no original seria Horror em Amityville, mas foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side apenas como Amityville. E com essa premissa parece que vai ser um livro muito interessante. Eu comecei achando que era, porque ele vem com um prefácio de um reverendo, John Nicola, e nesse prefácio o texto parece um artigo científico. Ele vai contando pra gente sobre os tipos de ciência, que existe a ciência, mas existe o conhecimento empírico, e que às vezes a gente tem que abrir mão de ser focado apenas na ciência, no que a gente pode explicar, e abrir a mente para coisas inexplicáveis. Mas ao mesmo tempo, esse prefácio ele é um tanto tendencioso, porque ele fala que se você não acredita no que não é explicado, se você não acredita em coisas sobrenaturais, você é uma pessoa ignorante. Então, você não deveria estar lendo esse livro. E ele até termina o prefácio falando: o sábio sabe que ele não sabe, e o prudente respeita o que não controla. Ou seja, se você não acreditar nesse livro, você é um ignorante. E com esse prefácio a gente passa pro prólogo e pro início dos capítulos, e o livro parece que tem tudo para dar certo. Mostra o casal comprando a casa, eles compram por um preço muito abaixo, eles estão cientes que nessa casa houve um assassinato, mas como o preço está muito barato, eles resolvem comprar e se mudam para lá. Mas quando eles se mudam para casa, começa a acontecer um bocado de coisa estranha. A casa é enorme, e o livro ele até traz uma planta de cada andar da casa. Olha só, vem toda a planta da casa para você conseguir se situar, porque na história a gente vai ter que estar bem situado nessa casa, porque vai e vem, eles estão correndo para cima ou para baixo, para um quarto ou para o outro. Os acontecimentos da casa são muito parecidos com o que a gente está habituado aos filmes de terror. Então a gente vai ter aquela casa que alguns cômodos você sente um frio, que mesmo acendendo fogueiras, o frio não passa, você vai escutar barulhos durante a noite, você vai acordar sempre em determinada hora, que no caso é 3h15. Enfim, aquele monte de situações clichês que a gente está acostumado a ver nos filmes de terror. Até aí tudo bem. Tá acontecendo um barulhinho ali, um frio acolá, e o dono da casa não vai deixar a casa por conta disso, né? Mas aí acontece a visita de um padre, que ele vai abençoar a casa, vai conhecer a família, aquela coisa de cidade do interior. E quando o padre está abençoando a casa, de repente ele é atacado por um monte de moscas e escuta vozes assustadoras, mandando ele embora dali, que eles não querem a presença de um padre ali. E o padre sai correndo, vai para casa e não dá nenhuma explicação do que aconteceu para a família dos Lutz. Cara, esse padre, ele é terrível. Eu nunca vi um personagem tão fraco numa história de terror. Para situar melhor vocês, a narração é sempre a família Lutz, aí de repente passa pro padre. Família Lutz e padre. E eu não vejo motivos para passar para esse padre. Porque depois que esse padre é atacado
pelas forças sobrenaturais da casa, ele passa o livro todo tendo febre, tendo gripe e com a mão inchada e morrendo de medo. O padre não faz nada. E o pior, a única atitude que ele faz é tentar ligar para os Lutz para avisar que tem alguma coisa sobrenatural na casa e ele não consegue porque o telefone sempre está fora de área. E assim, é um padre que você fica indignado com ele. E enquanto a gente acompanha todo o tormento do padre, de tentar ligar para a família durante todo o livro, a gente acompanha as coisas piorando dentro da casa. A filha menor do casal, ela começa a ter um amigo imaginário, que é um anjo que tem a aparência de um porco, e que esse anjo com a aparência de porco convida a menina sempre a ficar naquela casa, porque tem o espírito de uma criança que morreu ali faz tempo, e aí o espírito da criança está sozinho e precisa de alguém para brincar com ele. E aí a garota conta isso para os pais e os pais acham isso muito bonitinho, porque ela tem um amigo imaginário. E tudo bem, ela poderia ter um amigo realmente imaginário se os pais não ficassem vendo um porco aparecer em todo o cômodo da casa. Além disso, eles vão encontrar dentro da casa um cômodo secreto que não existia na planta, que foi mostrada no início do livro, um cômodo todo vermelho, como se tivesse sido pintado de sangue e que solta um odor terrível. Eles vão descobrir também que a casa está instalada em cima de uma espécie de cemitério indígena e que ali muitas mortes ocorreram. E eles continuam achando aquilo supernatural. E aí na metade do livro nós vamos acompanhar um caso em que uma estátua de um leão enorme misteriosamente flutua e tenta cair em cima do personagem principal. Ele vai pegar essa estátua, vai jogar no lixo e no outro dia a estátua volta a aparecer na sala. Então o casal ele vai ficar sempre pensando, tá acontecendo algo sobrenatural aqui. E de repente eles vão pensar no dinheiro que eles estão gastando na casa e vão pensar, não, tem alguma coisa explicada aqui, então vamos resolver isso aqui nós mesmos. E tem outra cena que foi o cúmulo, que foi onde o marido vê a esposa dele literalmente flutuando a 60 centímetros da cama. Ele puxa ela para baixo e resolve não falar nada para ela, porque ele não quer deixar ela impressionada. E aí chega um momento do livro que até parece interessante quando o padre ele vai conversar com os superiores dele sobre a possibilidade da casa estar tendo algum ataque sobrenatural e os superiores deles até conversam sobre como costumam ser os ataques sobrenaturais, que primeiro ocorre a festação, para depois chegar na possessão, e aí a gente sente que vai ter um clímax na história, que a história vai fluir, que vai ficar mais pesada. E aí... não. Isso não acontece. Então, assim... eu não sei para que tipo de pessoa indicar o Amityville. Eu acho que só pessoas que não são acostumadas com literatura de terror, ou pessoas que são bastante impressionáveis. Mas... não deu muito certo, não. Resumindo, Amityville é um livro fraco. Pelo menos eu achei fraco. A escrita dele é muito simples. A gente encontra vários parágrafos iniciando da mesma forma. Para vocês terem a ideia, olha como é que começam esses 3 primeiros parágrafos, na página 118. O padre mancuso, o padre mancuso, o padre mancuso. E essa não é a única vez que acontece isso no livro. Outra coisa que me deixou bastante irritado é que toda a página aparece mais de uma vez ele citando a casa como o número 112 da Ocean Avenue. E isso enche o saco. Então, assim, é um livro fraco. Eu preferi o filme. Talvez eu tenha achado o livro pior, porque eu já conheci os filmes e aí eu fui com expectativa maior pelo livro. Mas... não é legal. Então é isso, gente. Esse foi a minha impressão do Amityville. Com certeza vai ter gente que gostou. Se vocês gostaram, não gostaram, se já leram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da experiência de ler Amityville. Ou se vocês assistiram o filme, também comentem o que vocês acharam do filme, que eu preferi muito mais que o livro. Não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais, de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau!